Mas será que o refrigerante ele realmente vai fazer mal para a nossa saúde? Quais são os pontos que a gente precisa se atentar quando a gente está falando de refrigerante? Então hoje você vai entender a fundo tudo sobre refrigerante. Então fica comigo até o final, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. Então para o que você está fazendo, se inscreva. Então, aproveitando, já que você acabou de se inscrever, aproveita e clica aqui em curtir, que sei que é importante, que esse canal vai crescer cada vez mais, porque o YouTube entende que esse é um vídeo relevante. Então, curte esse vídeo e bora pro conteúdo. Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que entender é sobre os ingredientes que compõem o refrigerante. E, em específico, eu vou falar com vocês sobre a Coca-Cola, porque é um refrigerante bem conhecido e consumido ao redor do mundo inteiro. Ele é muito conhecido, então eu acho que é interessante utilizar ele como base, mas para refletir também os outros refrigerantes da mesma forma, tá bom? E, pessoal, além da água que realmente tem no refrigerante, existem dois ingredientes em especial que eu vou estar falando com vocês. Um é o açúcar e o outro é o corante caramelo 4. Eu não vou estar falando sobre adoçantes, com as outras formas de refrigerante que tem, né, vendendo por aí, pelo mercado. Mas se vocês quiserem que eu fale sobre adoçantes não dietéticos, adoçantes não calóricos, só vocês deixarem aqui nos comentários, que aí eu faço outro vídeo para explicar a fundo sobre adoçantes, beleza? Mas vamos entender. Primeiro de tudo, vamos falar sobre corante caramelo 4. Por muito foi entendido e por muito é disseminado ainda que o corante caramelo 4 ele é cancerígeno, que não é interessante você utilizar corante caramelo 4 porque tem no refrigerante, logo também uma coisa que acontece é que é proibida em muitos países. Isso é uma verdade. Logo, correlacionaram isso que é uma coisa ruim, que o corante caramelo 4 é ruim. Só que na realidade, pessoal, o que a gente tem que entender é o que os órgãos de saúde, o que os estudos eles nos mostram. E pessoal, não só a Anvisa, mas o FDA, que é quase a Anvisa dos Estados Unidos, o EFSA, que é como se fosse também a Anvisa da Europa. Então, esses órgãos de saúde super consolidados ao redor do mundo, eles não demonizam justamente o corante caramelo 4, eles colocam justamente uma dosagem segura para você estar utilizando. E quanto que é essa dosagem segura em quantidade de Coca-Cola, por exemplo? Para você ultrapassar essa quantidade segura, você tem que ultrapassar muito mais do que 20 litros de Coca-Cola por dia. Muito mais do que 20 litros de Coca-Cola por dia, ou seja, é um tanto surreal acreditar que você vai conseguir ultrapassar esses limites e isso vai ser maléfico para a sua saúde, então você pode se despreocupar. E outras coisas que as pessoas acabaram esquecendo de te avisar, ou elas mesmo não sabiam disso, é que o corante caramelo 4 tem no café. O café tem corante caramelo 4 porque existe um processo de torrefação do café, onde ocorre uma reação que a gente chama de reação de Maillard, onde ocorre justamente essa formação de corante caramelo 4. Logo, isso faz com que o café ele tenha o dobro da quantidade de corante caramelo 4 do que a própria Coca-Cola. Outra questão também é que a cerveja ela tem 10 vezes mais, por causa do processo de fermentação, 10 vezes mais corante caramelo 4 do que o café. 10 vezes mais corante caramelo 4 do que a Coca-Cola. Ou seja, não faz sentido as pessoas acabarem criando um terrorismo nutricional muito grande na Coca-Cola, ou no refrigerante em si, por ter corante caramelo 4, sendo que o café tem mais corante caramelo 4, a cerveja tem mais corante caramelo 4, então não há motivo de ser. Mas beleza, agora que você entendeu sobre corante caramelo 4, uma coisa que eu bato bastante nessa tecla, já falei aqui com vocês sobre glutamato monossódico, porque não é só porque ele é aditivo alimentar que ele vai fazer mal para você. Não é porque ele é uma substância industrializada que ela vai fazer mal para você. Não faz sentido. A indústria ela cria também as coisas não só para aumentar o tempo de prateleira. E mesmo que seja para aumentar o tempo de prateleira, isso não quer dizer que é algo ruim. As pessoas têm que entender que não é porque é um aditivo químico que é algo que vai te fazer mal. Não tem nada a ver. A gente precisa de estudos para se consolidar. Só que o que acontece é que virou a moda de você falar mal de um aditivo alimentar só porque é um aditivo alimentar. Ah, não, tem muito ingrediente no meu biscoito. Sei lá, tem muito ingrediente no refrigerante, então logo ele vai fazer mal. Pera aí. Vamos entender esses aditivos se eles realmente vão fazer mal. E a gente vê que os maiores órgãos de saúde mostram o contrário. Mas beleza, vamos entender agora sobre o açúcar. E essa é a parte mais importante do refrigerante, porque é uma quantidade bem elevada que tem apenas uma lata de Coca-Cola.
E o que acontece é que a maioria das pessoas, elas não ingerem um copo de 200 ml, de 150 ml de Coca-Cola no almoço e 150 ml de Coca-Cola no jantar. Antes fosse isso. Mas o problema é que a maioria das pessoas ou trocam justamente a hidratação pela água utilizando a Coca-Cola. Ou seja, eu tô com sede, eu vou beber Coca-Cola. Esquece da água. Eu tô com sede, eu vou beber Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. Ou Coca-Cola eu tô dando justamente é um nome simbólico, mas pode ser qualquer outro tipo de refrigerante. Mas as pessoas acabam fazendo isso. Já vi pessoas que bebem 2 litros de Coca-Cola no almoço e 2 no jantar. Uma quantidade muito alta de açúcar. Esse que aí é o real problema, é o açúcar em demasia. Já foi feito estudos que o que acontece? A média que a gente deve ingerir de açúcar por dia é de 20 a 25 gramas de açúcar. Só que os estudos eles correlacionam que o brasileiro ele ingere em média 80 gramas de açúcar por dia. 80 gramas de açúcar por dia. E aí você acaba vendo assim, não, mas o açúcar só correlaciona o açúcar com o açúcar de mesa. Mas não, são os açúcares embutidos ali às vezes no biscoito, nos industrializados e em outros locais. E qual o problema real de muito açúcar? Porque, pessoal, olha só o que acontece. Todo carboidrato, o teu arroz, o teu feijão, ele vai virar açúcar. Ele vai virar açúcar, só que o que acontece é que a velocidade que ele vai virar açúcar é muito menor. Isso faz com que o nosso corpo não tenha que produzir tanta insulina para estar absorvendo toda essa quantidade de carboidrato, toda essa quantidade de açúcar que foi metabolizada pelo seu intestino. Não vai ter um impulso tão grande de produção de insulina quanto se você estivesse consumindo, por exemplo, um açúcar, um refrigerante, por exemplo. Então o que acontece é justamente de maneira aguda e até de maneira crônica, você tomando muito refrigerante, é diminuir a sensibilidade à insulina. Isso faz com que você aumente o seu risco de diabetes. E aí vamos supor que você acabou ficando diabético. Vamos botar um exemplo assim. Um diabético, ele fisiologicamente já tem um sangue mais espesso. Por quê? Porque ele já vai ter um sangue com muito mais glicose. Isso faz com que você aumente o risco de insuficiência renal. Por alguns processos fisiológicos que não cabe eu estar falando aqui com vocês, mas envolve o sistema renina-angiotensina, que faz com que você aumente o risco de ter insuficiência renal. Coisa que já vai acontecer com a gente a longo prazo. Porque justamente como o nosso rim ele funciona de maneira tão exemplar e ele trabalha muito para conseguir excretar alguns metabólitos, alguns eletrólitos no nosso corpo, ele trabalha muito. Então, quanto mais velho você vai ficando, maior é o seu risco de insuficiência renal. Você tendo diabetes, o processo fica ainda muito mais rápido. Então é isso que você também precisa se atentar. Você tendo insuficiência renal, corre maior risco de você ter hipertensão arterial sistêmica. Hipertensão, pessoal, é a doença que mais mata do mundo. Porque a gente sabe que a doença que mais mata no mundo é a doença cardiovascular. Em especial, dessas doenças cardiovasculares, a que mais mata é a hipertensão arterial sistêmica. Então são esses pontos que a gente tem que se atentar, porque uma ingestão em demasia, junto com um mau estilo de vida, junto com sedentarismo, junto com uma má alimentação, vai fazer com que todo esse cenário seja favorável para uma saúde muito ruim. Beleza, pessoal? Olha, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu ficarei feliz em respondê-los. Até uma próxima!